Você acredita em constelação familiar? Por que será que, mesmo sendo consteladora, eu não considero essa terapia no meu catálogo de terapias holísticas? Olá, meu nome é Rosana Bloise. Fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudinho. Ao longo da minha trajetória como terapeuta holística, sempre procurei estabelecer uma separação muito clara entre práticas espirituais, práticas integrativas e abordagens que fazem alegações sobre saúde mental e tratamento psicológico. Por esse motivo, a constelação familiar não faz parte dos meus atendimentos. Essa decisão não decorre de questões pessoais ou ideológicas, mas de uma escolha ética e profissional baseada na análise das evidências disponíveis e nas recomendações de entidades científicas e conselhos profissionais. A constelação familiar foi desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger na década de 1970 e 80. Seu método parte da ideia de que conflitos emocionais, dificuldades de relacionamento e diversos problemas da vida estariam relacionados a emaranhamentos sistêmicos herdados da família e que poderiam ser reorganizados por meio de representações simbólicas. Diversas revisões da literatura apontam que não existem estudos clínicos robustos capazes de confirmar as hipóteses centrais da constelação familiar, como a existência de um campo sistêmico compartilhado entre membros da família ou a transmissão inconsciente desses conflitos da forma como é proposta. Minha atuação como terapeuta holística jamais pretende substituir esses profissionais. Também considero importante respeitar rigorosamente os limites da minha formação. Quando uma pessoa necessita de psicoterapia, ela deve ser acompanhada por um psicólogo. Quando necessita de avaliação médica, deve procurar um médico. Quando necessita de um acompanhamento psiquiátrico, deve ser atendida por um psiquiatra. Da mesma forma, minhas consultas não têm como objetivo realizar diagnósticos psicológicos nem oferecer tratamentos para transtornos mentais. Nas minhas terapias, utilizo ferramentas voltadas para o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, simbolismo, meditação, astrologia, oráculos e outras práticas de caráter complementar, sempre deixando claro que elas não substituem atendimento médico ou psicológico. Prefiro trabalhar com instrumentos que incentivem reflexão, consciência, responsabilidade pessoal e crescimento interior, sem afirmar que possuam capacidade de curar doenças, alterar memórias traumáticas ou resolver conflitos familiares por mecanismos que ainda não encontraram respaldo científico. E foi por isso, que eu comecei a procurar muito pela hipnose, exatamente por causa desse gap que ficou para mim dentro dessa parte de constelação familiar. Eu procurei me especializar em hipnose. Hoje em dia eu tenho o nível 1 da hipnose, são 3, e foi por causa dessas questões. Essa postura protege não apenas meus consulentes, mas também a credibilidade do meu trabalho. Acredito que a espiritualidade e a ciência não precisam competir. Então você deve se perguntar, Rosana, você é oraculista, você trabalha com aromaterapia, como é que você não tem, como é que você leva essa questão, ainda mais confrontando aí a constelação familiar, que também é uma terapia holística? Bom, o que acontece, no caso de algumas terapias que eu aplico, tipo aromaterapia, musicoterapia, essas têm uma comprovação científica, parcial. Eu acho que ainda tem estudos em desenvolvimento em relação a essas terapias. E o oráculo é algo completamente diferente, que é voltado para o espiritual. Então, a ciência e a espiritualidade são coisas diferentes e que devem ser tratadas de formas diferentes. Você, quando está doente, você não procura um templo religioso, Você procura um médico. E também, quando você está com necessidades espirituais, desequilíbrios espirituais, você não procura um médico. Você procura uma terapeuta holística ou um sacerdote que vai poder te ajudar nesses assuntos. Então, é exatamente isso, tá? Então, eu acredito que a espiritualidade e a ciência não precisam competir. Cada uma possui o seu espaço de atuação. A espiritualidade pode oferecer significado, conforto, reflexão e desenvolvimento interior. A psicologia oferece métodos fundamentados em pesquisa científica para compreender e tratar o sofrimento psíquico. Quando ambas respeitam seus próprios limites, quem ganha é o paciente. Por isso, os meus atendimentos escolho não utilizar a constelação familiar. Essa decisão reflete o meu compromisso com a ética, com a transparência e, principalmente, com o respeito às pessoas que depositam sua confiança no meu trabalho. Sempre que identifico situações que extrapolam a atuação das terapias holísticas, oriento o consulente a procurar acompanhamento psicológico ou médico especializado, pois acredito que cuidar verdadeiramente de alguém também significa reconhecer os limites da própria prática profissional.